escreve que os íons sódio e cloro, historicamente utilizado por tropeiros, vaqueiros e sertanejos para conservar carnes de boi, porcos e peixes. Né? A gente vê bacalhau, essa coisa toda. O que ocorre com as células presentes nos alimentos preservados com essa técnica? Né? Então, o sal adicionado diminui a concentração de solutos em seu interior, o sal adicionado desorganiza e destrói suas membranas plasmáticas, a adição de sal altera as propriedades de suas membranas plasmáticas, os íons Na, sódio e cloro, provenientes da dissociação do sal entram livremente nelas, e a grande concentração de sal no meio extracelular provoca a saída de água de dentro delas. Então, vamos analisar isso aqui. Pessoal, o que ele vai trabalhar? Essa questão. Vamos ter que lembrar que está falando de célula, tá? Só que não é uma questão de biologia, né? É uma questão que, por química, a gente vai saber resolver isso aqui, tá? E são conceitos químicos, tá? Então, a membrana plasmática, né? O que vai ocorrer no interior da célula? Quando tiver uma solução hipertônica, né? Então, ela vai do meio que está o interior da célula, a água vai para o meio externo, para o exterior da célula, numa solução hipotônica, tá? O interior da célula que vai receber a molécula de água. E na solução isotônica, o interior da célula e o exterior das células estão em concentração iguais, tá? De água. Então, ela vai manter o equilíbrio. A gente pode ver aqui, ó, exatamente o que está ocorrendo na célula aqui, tá? E a membrana plasmática vai, vamos dizer, filtrar, vai ser o meio onde vai ter, é o meio com meio externo, então onde vai ter essa ocorrência, tá? No caso do meio hipertônico, no meio hipotônico, e se a gente tiver uma solução isotônica aqui, quando os meios estão iguais. Então, pessoal, a gente vai ter o quê? A técnica de salvamento promove a formação de um ambiente hipertônico, né, que aumenta a pressão osmótica, a pressão osmótica externa, promovendo a desidratação das células, né? Então, a solução hipertônica vai desidratar. Vai sair da célula a molécula de água. Com a desidratação, consegue promover um prolongamento, né? Como a gente o pessoal aqui, muitos são dessa geração meme aí de internet, a gente pode até ver aqui o caso só do meio hipotônico e hipertônico. Aqui no meio a gente não abordava isotônico, tá? Então, se isso aqui seria uma coisa exagerada, nunca vai ver isso, mas só para a gente exagerar aí para ver algum fenômeno, tá? Então, aqui, ó, lembrar o que vai acontecer, tá? Pela pressão osmótica. E dentre as alternativas que a gente tem, o sal adicionado diminui a concentração de solutos em seu interior? Não. O sal adicionado desorganiza e destrói suas membranas plasmáticas? Não. Ele só vai ter esse controle osmótico. A adição altera as propriedades de suas membranas plasmáticas? Não. Tá? Ele só vai, a membrana plasmática só vai servir para transferir ou essa transferência de água, né? Essa membrana que protege a célula. Os íons cloreto de sódio provenientes da dissociação de sal entram livremente nelas? Não, ela é pela pressão osmótica, tá? Então, a grande concentração de sal no meio extracelular provoca a saída de água de dentro delas, tá? Leonardo, conseguiu compreender isso aqui? Ela não vai mudar a membrana só vai ser o meio que é o meio que controla o meio interno e externo, tá? Por pressão osmótica. Isso a gente pode. No slide, eu adicionei a pergunta dele. Ele queria saber o que são propriedades. Vê o próximo. Peraí. Só atualizar aqui, peraí. A propriedade mais importante é essa que ele está explicando, que é a permeabilidade seletiva. Então, a membrana plasmática, né, possui uma característica e estrutura de grande importância para a manutenção da vida dos seres vivos, a permeabilidade seletiva. Tá? Ela é responsável por fazer o transporte celular de substâncias que entram e saem nas células, além de garantir a eliminação de componentes do metabolismo celular. Tá? Então, é justamente isso,
que é essa entrada e saída das células, vamos colocar aqui, no caso, seria a entrada e saída nesse caso aqui, do sal, tá? Lembrar que esse processo essa pressão osmótica, a gente usa esse fenômeno, tá? Para, por exemplo, extrair água em regiões que você tem água do mar, mas você não tem água doce, água potável. Você faz o quê? Você faz o processo de osmose reversa, você vai tirar o sal essa concentração, esse sal que está concentrado, para que essa água possa ficar na concentração que a gente possa beber, que a gente possa, para o consumo humano, né, dos mamíferos, tá? Então a gente faz esse processo também é usado na indústria, e na célula a gente vê isso também, tá? Então esse processo de osmose aí que a gente vê que é sair do meio mais concentrado para menos concentrado, tá? No caso, pode ser uma osmose reversa também, que sai a gente às vezes precisa de um meio de menor concentração por de maior concentração, tá? Então, esse equilíbrio, tá? Isso a gente vê na célula, né? Como eu falei, vê na indústria, vê aqui no Brasil, felizmente, a gente não chega a ter esse problema de falta da água e ter que buscar no mar a nossa água, mas tem países que faz isso, tá? Pessoal, a questão 2, tá? Caiu o Enem em 2017, tá? Então, a toxicidade de algumas substâncias é normalmente representada por um índice conhecido como dose letal mediana, tá? Ela representa a dosagem aplicada em uma população de seres vivos que mata 50% desses indivíduos e é extremamente medida utilizados em ratos como cobaias. Esse índice é muito importante para os seres humanos, pois ao se extrapolar os dados obtidos com o uso de cobaias, pode-se determinar o nível tolerado de contaminação de alimentos para que possam ser consumidos de forma segura pelas pessoas. O quadro apresenta 3 pesticidas e suas toxicidades. A unidade miligrama por quilograma indica a massa de substância ingerida pela massa de cobaia. Então, a gente vai ver essa tabela, tá? E 60 ratos com massa de 200 gramas cada foram divididos em 3 grupos de 20. 3 amostras de ração contaminadas, cada uma delas com um dos pesticidas indicados no quadro, na concentração de 3 miligramas por grama de ração. Foram administradas para cada grupo de cobaias, cada rato consumiu 100 gramas de ração. Aí a pergunta, quais grupos, né, terão uma mortalidade mínima de ratos? Então, esse exercício a gente pode ver que é de concentração. Ele falou de rato, falou de toxicidade, mas é um problema de química, né? Não acaba nem entrando na parte de biologia. Se a gente entender a química do processo, a gente poderia ser um rato, poderia ser algum outro tipo de animal. Tá bom? E ele tem que tomar cuidado com o Enem, tá? Que às vezes a gente vai, que eu sei rato, eu sei que é um mamífero, né? Mas não é esse o caso, tá? Tem que ver o que a pergunta está procurando, tá? E agora, nesse caso, é bom ler o texto, tá? Talvez não vai usar na conta direto, mas se você não entender o que está escrito no texto, você não vai entender por que ele fez todo esse processo, tá? Então, vamos lá. A quantidade de pesticida consumida por cada rato, né? A Ana levantou a mão. Desculpa. Pode falar, Ana, por favor. Ou escrever no chat, se tivesse microfone. Oi, Renato. Então, na hora de resolver, eu penso, quando ele falou, né, os grupos mínimos de 10 mortes, eu pensava que era para escolher o grupo que teria mais mortes, entre aspas, assim, por conta do pesticida. Então, eu coloquei como se fosse a opção... Só um minuto. A opção... Eu coloquei a opção A, né? Tá, não, calma, a gente vai trabalhar aí. Agora, peraí, a gente primeiro tem que se atentar o que ele está perguntando. E que, para chegar ao que ele está perguntando, o que a gente tem que fazer para poder ter essa resposta, né? E se for, pessoal, quem for fazer segunda fase aí de FUVEST, Unicamp, Renato, Unesp, foca na resolução que não vai dar tempo, são 11h26, eu quero ficar aqui antes de ir com as meninas, mas eu daqui a pouco tenho que ir embora.
Então, vamos lá, pessoal. Ó, foco nisso daí que não foi o que ele perguntou. Então, vamos ver o que ele perguntou para a gente chegar à resposta. Se com 1 grama de ração, ele é possível 3 miligramas de pesticida, 100 gramas de ração vão poder, né, 300 miligramas de pesticida. Isso aqui é a regra de 3, matemática tem que saber isso. Aí o que ele vai trabalhar? A dose letal para cada rato de 200 gramas é igual à dose letal por quilo, né? No caso, a massa de cobaia, dividida por 5, tá? Que é o que a gente vai ter no total. Então, a massa de cobaia é de 200 gramas, ou seja, 1/5 de 1 quilo, né? Lembrando, 1 quilograma são 1.000 gramas, tá? E aqui o que ele dá aqui de toxicidade, o diazenon tem 14 miligramas, né? Então 14 vezes 10 a menos 3. É o malation, 200 miligramas. E o atrazina, 620 miligramas, tá? Então, os ratos que ingeriram malaton e diazenon consumirão mais do que a dose letal e tiveram mortalidade maior que 50% do grupo, correto? Ou seja, se eles tiveram mais que 50% do grupo, quais terão uma mortalidade mínima de 10 ratos? Se a gente está trabalhando com pela mortalidade que a gente achou, a gente vai marcar o grupo que contaminou somente uma antrazina, ou não, o grupo que contaminou somente com diazinon, também não, grupos que se contaminaram com atrazina e malazion, então malazion e diazinon. Então, é D, os grupos que se contaminaram com diazinon e malation, tá bom? Vamos para a questão. Aí, a resposta D, os grupos que contaminaram com diazinon e malation, tá? Nenhum dos grupos contaminados também não vai entrar essa daqui, tá? Então, a letra D é a D de que matou o rato, foi o diazinon e malation, tá bom? Agora, vamos lá, questão 2016, tá? Utensílios de cotidiano e ferramentas que contêm ferro em sua liga metálica tendem a sofrer processos corrosivos e enferrujar, tá? A corrosão é um processo eletroquímico e, no caso do ferro, ocorre a precipitação de óxido de ferro, ferro 3 hidratado. Substância marrom pouco solúvel, conhecida como ferrugem. Esse processo corrosivo é, de maneira geral, representado pela equação química. A gente vê aqui a equação. Uma forma de impedir o processo corrosivo nesses utensílios é renovar a superfície polindo-a semanalmente. Evitar o contato de utensílios com calor. Vamos lá, vamos permeabilizar a superfície isolando de contatos com o ar úmido. Esterilizar frequentemente os utensílios impedindo a proliferação de bactérias. Ou guardar os utensílios em embalagens isolando-os de contato com outros objetos. Se a gente vê aqui, vamos trabalhar aqui, a gente entende esse fenômeno, a gente vê isso daí no dia a dia, quem nunca viu um portão aí enferrujado, né, que seria corroído, tá? Então, a gente lembra aí que vem dessa equação, tem o ferro, óxido, tem o oxigênio, as moléculas de água, e é o processo que vai dar aqui a ferrugem, né, que a gente fala aqui que ele chama de ferrugem, tá? Então, uma das formas de impedir a corrosão é que a superfície de ferro, que o ferro sólido, entre em contato com água, com ar úmido, tá? Que é o par de oxigênio presente no ar e a água, tá? Que é o que ou a gente pode falar de água aerada, tá? Porque vai estar essas gotículas aí presentes, tá? Isso aqui vai acelerar o processo de permeabilidade, de corrosão, tá? Então, uma das formas que a gente faz, o que é? Impermeabilizar a superfície. E quem nunca viu, talvez muitos aqui já até passaram os arcão, né? Às vezes, dependendo do material, dependendo do equipamento, aí a gente passa a graxa, um óleo, tá? Que é o quê? Para dificultar, então, impermeabilizar. Aí, do que a gente tem aqui das alternativas, então vamos renovar as superfícies polindo semanalmente. Alguma vez ele falou período, né? Não cita isso daqui, não tem. Pode falar se é um mês, se é um ano, dependendo do lugar, às vezes fica 10 anos, dependendo do lugar é 1 ano, né?
Então, evite contato de utensílios com calor, isolando termicamente. Não, alguma vez ele falou aqui em temperatura, tá? Em aumentar a temperatura e diminuir a temperatura, não. Tá? Impermeabilizar a superfície isolando seu contato com o ar úmido. Pô, vamos deixar isso aqui, pensar melhor aqui. Vamos ver se não tem uma melhor, ou se, às vezes, a gente consegue entender. Esterilizar frequentemente os utensílios impedindo a proliferação de bactérias. Não. Aqui não tem, diferente de outros processos que a gente tem aí na natureza, aqui não tem uma ação de um ser vivo. Guardar os utensílios e embalagens, isolando de contatos com outros objetos. Não, mesmo porque se a gente for botar numa embalagem um saco plástico umedecido, vai pelo que a gente está vendo aqui, vai até atrapalhar. Então, o que a gente vai ter de alternativa? A resposta C, alternativa C aí a certa resposta, tá? Que é impermeabilizar superfícies isolando em contatos com o seu ar úmido, tá? Porque não adianta a gente colocar em saquinho, colocar em embalagens que sejam úmidas, porosas, ou então colocar se colocar no lugar mais botar num lugar mais quente, mais frio, que seria o isolamento térmico, não vai fazer diferença, tá? Então a gente vai ter que concentrar, entender isso aqui, tá? Para poder entender o que vai ser a ferrugem, tá? Então tem que trabalhar esses conceitos, atente-se à pergunta e atente-se ao texto ali que ele já dá uma alternativa. E a resposta a gente vai sempre, nesse caso aqui, a gente consegue destrinchar por aqui. Lembrar do dia a dia, a gente tem vivência disso, a gente já passou zarcão, a gente já viu, se a gente nunca fez isso, a gente já passou algum dia na rua, alguém estava lá passando zarcão no portão, tá? Então vamos lembrar nosso dia a dia, pegar esse conhecimento prévio, tá? Quem aí já viu assim, pô, quanto tempo na praia, às vezes as coisas, por quê? Porque ali a umidade, comparado litoral, com uma área de maior altitude, a gente vai ver que a umidade acaba sendo menor, tá? Então, a gente vamos lembrar sempre desses conceitos. E terminado aqui, pessoal, a gente vai agora para biologia, tá? Ficou alguma dúvida aqui de química aqui, pessoal? Perfeito, Leonardo. Oxigênio rouba muitos elétrons, isso. Perfeito, Leonardo. Você explicou do jeito químico. Aqui ele nem tentou abordar uma química profunda, ele tentou até pegar uma química mais vamos dizer, falar a química do cotidiano, né? Que a gente tem como a gente pensar nosso cotidiano sem química, mas para facilitar aí nossa visualização, é bem aquela química do cotidiano mesmo, tá bom? Alguma questão, algum comentário, pessoal? Podemos passar para a biologia?